semifinais. Agora 4h18 em São José dos Campos, a gente tem um enorme prazer de receber aqui no Parada dos Esportes um dos maiores zagueiros que o Brasil já produziu para o futebol, campeão do mundo em 1994 com a seleção brasileira. Aliás, tem bons serviços prestados pela seleção brasileira, jogou em vários clubes no São Paulo, Real Madrid, Santos, Vasco, Fluminense, Flamengo, entre tantos outros. Eu estou falando do Ricardo Rocha, que está com a gente. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN Vale. Tá bem, boa tarde a todos os amigos da Parada dos Esportes da CBN do Vale, e é um prazer falar lá com vocês. Prazer é todo nosso, Ricardo. Ricardo, a gente te convidou aqui porque a gente tem um quadro que é o TBT do Parada e hoje está completando 32 anos daquela final entre São Paulo que você fazia parte, contra o São José, Campeonato Paulista de 89. Queria que você falasse qual a recordação que você tem daquele São Paulo e principalmente daquela final São José, que foi uma grande novidade. O São Paulo brigava por título, entrou no campeonato já como um dos favoritos. O São José foi conquistando as suas vitórias, chegando até aquela final, Ricardo. Mas para o São Paulo foi difícil, tá? Eu vou te falar por quê. Eu fui contratado, o campeonato já estava em percurso, e o que é que aconteceu? A gente classificou, se eu não me engano, em oitavo naquele campeonato. Quando eu cheguei, o campeonato, faltavam uns 40 dias, eu acho, 50 dias para acabar o campeonato. E aí a gente, claro, foi ganhando jogos, classificando, e uma lembrança boa, uma final difícil, de um time muito bem organizado, né, pela equipe do São José. São Paulo também tinha uma grande equipe, né? Você tinha aí o Gilmar Rinaldi, você tinha Zé Teodoro, Nelsinho, tanta gente boa, Raí. Então São Paulo tinha um grande time também. Mas foi uma decisão justa por tudo que apresentou tanto São Paulo como a equipe do São José. Maravilha, 4h20, Ricardo, eu vou colocar nessa roda de conversa o Valtencir Vicente, o repórter que sabe tudo e esteve no Morumbi naquela final. Tudo bem, Valtencir? Boa tarde, o Ricardo Rocha está conosco, Valtencir. Oi, boa tarde, Vieira, grande abraço ao Ricardo Rocha, não só naquela final de 89, mas também naquela semifinal de 88, aquele quadrangular final, Guarani e São José, na última rodada lá em Campinas, o Guarani ganhou por 1-0, e aquela história, né, pelo menos você participou de dois grandes momentos do São José. Para você foram duas das grandes competições que você disputou, tantas outras, até mais importantes, mas para nós aqui ficou essa marca, viu, Ricardo? Boa tarde, prazer falar contigo. Bom, Valdeci, o prazer é todo meu, quanto tempo que a gente não se fala, e é um prazer falar contigo e com todos os amigos aí da rádio, né, e dizer a você que dá felicidade, né, daquele momento tão glorioso, tanto de São José como do Guarani de Campinas, e hoje essas duas equipes muito abaixo do que se esperava, principalmente o Guarani, que era um clube muito revelador, né? E hoje joga a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a gente espera sempre que tanto o Guarani como o São José possa cada vez mais crescer no âmbito geral, no âmbito brasileiro, né? Porque são equipes que revelaram muito bons jogadores. E isso a gente sente muita falta, isso hoje. Ô Ricardo, me diga uma coisa, você já falou das dificuldades, o primeiro jogo foi 1-0 para o São Paulo, gol contra do André Luiz, e no segundo jogo aquele 0-0 dramático aqui para o torcedor de São José, que precisava de um golzinho para levar para a prorrogação, e o São Paulo se segurando para garantir o título, como acabou acontecendo. Como é que era a conversa de vocês, São Paulo, que brigava, entrou no campeonato mesmo para ser o campeão, e vê o São José, o time do interior, fazendo a sua primeira final e com reais chances de conquistar o título? Tinha aquela conversa, vamos eliminar esse pessoal do interior aí, ou não, vamos respeitar, porque os homens estão jogando demais. Teve inclusive o Tony, que foi o artilheiro do campeonato, junto com o jogador da Portuguesa, que eu esqueci o nome, mas enfim, teve mais um jogador da Portuguesa, que foi o artilheiro daquela temporada com 13 gols. Como é que era a conversa de vocês na época? Era de seriedade, a gente sabia do potencial que tinha a equipe do São José, era uma bela equipe. Você viu o Tony, depois foi jogar na Espanha, cheguei a jogar com o Tony também, um grande amigo. Mas o São José tinha uma grande equipe, né? O André Luiz, como você falou, um capitão, uma liderança importante para a equipe do São José e outros jogadores. Eu acho que a gente sempre encarou os jogos com muita dificuldade. São Paulo tinha uma boa equipe, mas o São Paulo também, gente, estava se formando, tá? O São Paulo, depois de 89, que foi aparecer toda essa geração, que ganhou 89 e depois seguiu 90 vice-campeão brasileiro, 89 vice-campeão para ganhar 91. E depois buscar todos aqueles títulos que veio de campeonato mundial, brasileiro, Libertadores.
Então o São Paulo ele foi galgando pouco a pouco o seu espaço. Até 89 o São Paulo não tinha história dentro de uma Libertadores. Eu acho que 89 foi um início de trabalho e a gente pegou uma equipe muito cascuda e tinha que sempre respeitar aquela equipe de São José. E você falou do time do São Paulo. O São Paulo naquela final jogou com Gilmar Rinaldi, Zé Teodoro, Adilson, Ricardo Rocha e Nelsinho. Visório, Bobô, que era dúvida para aquele jogo, mas ele foi pro jogo. Depois o Benê e Raí. Mário Tilico, Ney, depois o volantão Bernardo e o Edivaldo, técnico era o Carlos Alberto Silva. Um baita time esse do São Paulo, hein, Valtenci? Time bom, time muito bom e o Mário Tilico vinha arrebentando. Eu tenho a impressão até, Ricardo, que se o São José não foi para cima do São Paulo no segundo jogo, necessitando do resultado, foi mais por receio mesmo dos contra-ataques, né? Com o Mário Tilico e Edivaldo pelas pontas, era bravo se desse espaço para vocês, né? Não, é claro, a gente buscava isso, esse contra-ataque com velocidade, né? Com o Mário Tilico, com o Edivaldo. Edivaldo era um jogador mais técnico, o Mário de velocidade. Então, a gente tinha uma boa equipe, uma equipe muito técnica também. Mas eu acho que um dos pontos altos de São Paulo nesses últimos anos foi a defesa, né? Porque se você pegar, a gente, em 89, a gente ganha de 1-0, empata de 0-0. Em 91, quando a gente vai com o Bragantino para a final, a gente também ganha de 1-0, né? E empata de 0-0 lá em Bragança Paulista. Então a defesa de São Paulo era muito boa. Tinha jogadores com qualidade. Você está falando aí Zé Teodoro, você está falando aí Nelsinho, Gilmar Rinaldi no gol, a zaga era eu e o Adilson que era um belo zagueiro. Então era uma boa equipe, mas também tinha uma defesa muito forte. E tem o Visoli também que chegava junto, né? Eu lembro que o São José tinha Henrique, Tita, Donizete, Tony, e a conversa deles era a seguinte: como é que a gente faz para desarrumar os caras, né? Os caras são todos bem encaixados ali atrás, fica difícil, né, Ricardo? Exatamente, você falou a coisa certa. São Paulo tinha uma equipe encaixada defensivamente, como se rodava, quando atacava o São Paulo pelo lado direito, a gente rodava muito bem pelo lado esquerdo, a mesma coisa, o encaixe do volante da chegada do Visoli, que era muito importante. Então isso é treinamento, então a gente treinou muito, né? Eu tinha pouco tempo de São Paulo, mas se treinava muito o posicionamento. Quando eu saía de trás com a bola, o Visoli ficava, né? Quando o Adilson ou algum zagueiro lateral, o Visoli era o nosso sustentáculo ali, tanto do lado dos laterais, como também dos zagueiros. Então era muito importante tudo isso. Ô Ricardo, você já falou do respeito que vocês tiveram pelo São José e não poderia ser diferente. Aliás, a geração de vocês é uma geração que realmente era um futebol duro, viril, mas sempre muito respeitoso com qualquer adversário, até porque o futebol do interior naquela época era muito mais forte do que é hoje. Mas vocês começaram a olhar com mais respeito ainda depois daquele jogo do São José contra o Corinthians, eliminando o Corinthians aqui no Martins Pereira, 1-0 no tempo normal e depois 2-0 na prorrogação, totalizando aqueles 3-0? Muito, isso a gente sabia do poderio da equipe do São José, né? Como você falou, o Tony, o artilheiro do campeonato, um goleador, um baita jogador, era um time muito forte, né? Além de marcar bem, tinha um ataque muito forte e goleador, então a gente sabia que era fundamental nos dois jogos não tomar gol, porque a gente tinha condição também de fazer gol. E foi o que aconteceu. Tudo bem, foi 1-0 no primeiro jogo, podia ter sido 2-0, 2-1, enfim, porque o São José tinha uma equipe muito encaixada, uma equipe muito boa, mas no geral, eu acho que, como você falou muito bem, essa análise é muito boa. A gente se fechou muito no segundo tempo, não dando espaço em buscar essa velocidade, e o São José também não deu esse contra-ataque pra gente. Foi um jogo muito trucado na final. 4h27, a gente está conversando com o Ricardo Rocha, campeão mundial em 94, campeão com o São Paulo em 89. Volta em si, Vicente. Eu me lembro também, viu, Ricardo, que quando Tita e Donizete pela direita faziam uma ponta forte pelos lados do São José, eu me lembro que eles diziam o seguinte: olha, é duro tirar o Nelsinho, e o Ricardo Rocha é muito rápido, tem que ser mais rápido que ele, né? E o Donizete Pantera dizia: ó, mete a bola rápida, se você demorar ele já chega, não tem jeito, né, Ricardo? Não, exato, além da boa marcação a gente tinha velocidade, né? Além da experiência, né, de uma boa marcação dos 4 jogadores, os 4 tinham velocidade. Então a gente pensava muito nisso, nessa bola do fundo, né, para esses jogadores, Donizete, que eram jogadores de velocidade também, que eram muito inteligentes, então a gente não podia dar espaço para que eles buscassem esse contra-ataque. Então, e outra coisa, os dois laterais, tanto o Zé Teodoro como o Nelsinho, eles marcavam muito bem, eles faziam uma diagonal cobrindo os zagueiros muito bem. Isso era muito importante pra gente.
O Nelsinho foi aquele que cortou aquela bola que o Wilson, centroavante, quase pega no rebote do travessão, no chute do Delacer, né? É o que você falou aí, o lateral que sabia fazer a cobertura por dentro também, né, Ricardo? Muito, é muito importante. Hoje eu sinto muito falta, é claro que é um outro futebol, mas eu vejo hoje, de coração, muito pouca cobertura dos laterais com o zagueiro e das bolas enfiadas nas costas do zagueiro. Normalmente, é claro, se jogava com sobra, hoje se joga muito em linha, mas se toma gol muito inocente. Às vezes o zagueiro do time contrário está com a bola dominada, levanta a cabeça, mete no fundo e não tem uma cobertura. Os quatro, tanto os laterais como os zagueiros, estão em linha. Isso é o beabá do futebol, gente. Meteu do lado contrário, tem que ter a sobra ou a cobertura do zagueiro. E isso não tem hoje. Então a gente fazia isso muito bem. Maravilha. Ricardo, quero te agradecer, obrigado por você disponibilizar um tempinho da sua vida para nos atender, para a gente poder relembrar um pouco aquele 1989, foi muito bacana tê-lo aqui, e assim que puder, a gente te convida para ir para a gente falar de futebol no geral. Quero saber a sua opinião, isso mais lá para frente, de como que você viu o futebol da época que você jogava, com esse futebol hoje. Você já deu uma pitada aí nessa resposta, aí fica o convite para uma próxima, combinado? Combinado, um abraço, obrigado pelo carinho, fiquem à vontade. Eu podendo aceitar o convite, vou aceitar, porque eu tenho saudade dessa época, tenho saudade também de conversar com vocês, a gente passar um pouco de informação da nossa época para o torcedor e também a informação que a gente tem de hoje, do futebol como é jogado. É claro que mudou muito, mas obrigado pelo convite, estamos aí à disposição. Obrigado e um abraço a todos. Valeu, obrigado. Conversamos com o Ricardo Rocha, tetracampeão mundial, campeão com aquele São Paulo de 1989, hoje o dia é de TBT, por isso que a gente trouxe o Ricardo Rocha para falar, um nome importante desta equipe do São Paulo, importante do futebol brasileiro. 4h30, volta em 50 aí, que a gente vai pro Repórter CBN. Na sequência tem Henrique e Luiz Henrique, que também participaram daquela final pelo lado do São José. Rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes.